Estamos falando diretamente de Porto Alegre, escritório da Leandro Stormer. Estamos iniciando um chat de position nesta sexta-feira, final de tarde. Finalmente temos um final de tarde agradável e com sol. Aqui em Porto Alegre, depois de um temporal muito violento, muito trágico, eu diria até. Tivemos até algumas fatalidades acontecendo, infelizmente. E realmente foi complicada a coisa por aqui. Tá? Primeiramente, já temos algum retorno do pessoal em casa e finalmente percebemos já o retorno de que o áudio e o vídeo estão ok. Muito obrigado. Acredito que já possamos iniciar nosso bate-papo imediatamente colocando aqui o gráfico do Ibovespa para que os senhores consigam ter uma visualização do gráfico semanal e da forma como ele está se desenhando. Então, se nós olharmos aqui especificamente o gráfico semanal do Ibovespa, veremos basicamente que ele opera dentro desse retângulo, certo? É nitidamente um retângulo no gráfico semanal, tá? E com os compradores se apresentando na região de 44.330 pontos e com os vendedores se apresentando na região de 57.500, 57.000 pontos. A gente percebe aqui também, logicamente, que a média móvel de 20 funciona muitas vezes como local de presença de compradores e também algumas vezes funciona como local de presença de gente querendo vender nesta região. E nós percebemos isso nesta semana, quando nós atingimos exatamente o valor de 49.460 pontos. Ali realmente encontramos uma pressão de venda, entrou vendedor vendendo pesado Ibovespa e as ações de Ibovespa, e o mercado sentiu uma trava naquela posição. Porém, é importante nós mencionarmos que o Ibovespa agora no gráfico semanal, apesar das médias estarem apontando para baixo, já formou um pivô de alta. Isso aqui já é chamado de pivô de alta, aquilo que dentro da análise técnica clássica chama-se de movimento de reversão de tendência, ou seja, o mercado ia fazendo topos e fundos descendentes, ia fazendo uma tendência de baixa, consegue fazer um fundo acima do fundo prévio, rompe o topo anterior e agora então monta o pivô de alta, e esse movimento dessa semana poderia ser visto como um pullback desse topo anterior rompido. Num gráfico diário isso deve ficar melhor visualizado. Vejam que a gente consegue visualizar no gráfico diário o topo anterior rompido e agora é a zona de suporte nessa área, portanto sendo um pullback. Tá? Nós tivemos agora, há pouco, uma certa turbulência observada dentro do mercado e do próprio índice futuro, e isso aconteceu especificamente em que o futuro caiu cerca de 1.000 pontos em menos de, 25 minutos, em menos de meia hora, aparentemente com a suspeita, ou talvez até com o pedido de demissão do Levi, saindo então do Ministério da Fazenda. Isso automaticamente empurrou o mercado para baixo com muita violência, porque o mercado não entende isso como algo atraente ou interessante para a saúde econômica do nosso país. Tá? Na verdade, o mercado é totalmente favorável ao ajuste fiscal, inclusive eles esperavam um ajuste fiscal mais forte e mais vigoroso, tá? E a saída do Levi não é algo que vá interessar muito os investidores estrangeiros e mesmo nós, investidores dentro do Brasil. Bom, infelizmente, nós temos que pensar muito bem e temos que entender que nosso governo
já deixou o ajuste fiscal muito para trás, ele não está prestando atenção nisso, ele está mais preocupado em não levar o impeachment do que realmente colocar a casa em ordem. E isso significa meses de atraso em tomadas de decisões muito importantes. O que significa que a recuperação econômica, que era esperada já no final do primeiro semestre do ano que vem, já fica para o final do segundo semestre do ano que vem, e talvez nem tão cedo assim. Bom, dito isso, especificamente falando a respeito do Ibovespa, apesar de nós termos este candle de baixa, essa barra de baixa a semana inteira, isso aqui não é motivo para se desesperar, sair vendendo tudo e se esconder debaixo da mesa pedindo pela mãe, tá? Já que nós agora fizemos esse pivô de alta e podemos estar, inclusive, indo rumar, se tudo correr muito bem, para a resistência dos 57.500 pontos. Ok? Muito bem. Já o dólar futuro, por sua vez, deu uma violenta puxada, agora no final do pregão, motivado justamente pela questão Levi, mencionada agora há pouco, em que rompeu uma zona de resistência muito importante e explodiu. No gráfico semanal, o papel está querendo formar um pivô de alta também. Ou seja, vejam que ele vinha formando topo, fundo, topo, fundo, topo mais baixo, então era uma sequência de topos e fundos em queda, o que realmente configurava uma tendência de baixa do dólar no gráfico semanal. Subitamente ele consegue suspender essa tendência de baixa, faz um fundo acima do fundo prévio e rompe. Esse rompimento então é um pivô de alta, tá? E agora aparentemente iria testar, se nós formos utilizar o modelo do Mark Crisp, iria buscar a região de R$ 4,10, R$ 4,11 talvez, rapidamente falando. E depois, num segundo momento, R$ 4,22, tá? Que seria a retomada então da tendência de alta e o reteste do topo anterior enquanto resistência. Eu, particularmente falando, eu ainda tinha uma expectativa de que o dólar recuasse um pouco mais e de que recuasse até perto de 3,55, 3,60. Essa era a região que eu estava observando como zona mais provável de término deste atual recuo. Eu esperava que viesse até aqui, ó, tá? Nessa região aqui. Então, o desenho que eu tinha feito era de um recuo até essa área, e aqui seria o ponto perfeito para eu estar comprando posições de dólar para um prazo mais longo. Mas, novamente falando, a gente precisa fazer o que o gráfico está mandando. No momento, o gráfico estaria nos indicando o seguinte: olha, se eu romper a máxima dessa semana, na semana que vem, eu estarei retornando para a tendência de alta e você deve estar me comprando. E neste caso, o stop pelo modelo do Mark Crisp ficaria abaixo de 3,794. Ok? Eu ainda observo que a média móvel aqui de 20, a mesma média móvel que travou o movimento do preço das ações nesta semana, pode vir a travar a movimentação de alta do dólar. Então eu ainda não dei por vencida a minha ideia de que o dólar vai recuar até perto de 13,60, 13,55. Sigo ainda com este parâmetro e só realmente dou o meu braço a torcer quando e somente quando o dólar futuro conseguir romper 3,98 na semana que vem. Se ele conseguir fazer isso, então neste caso específico, eu estaria assumindo que a minha projeção de recuo do dólar até 13,60 não vai ser validada, não é que eu estivesse equivocado, não vai ser validada, e de que o mercado vai retomar a alta. Ok? Muito bem. Em relação ao boi gordo, a gente tem feito trades muito gostosos no boi gordo, BGI FUT. O BGI FUT tem sido bastante fácil de ser operado, podemos dizer isso. Ele vinha numa tendência de alta, ele saiu da tendência de alta e dele passou a trabalhar dentro de uma movimentação lateral. Essa movimentação lateral aqui foi esperada porque ela
bati exatamente nessa linha de tendência de baixa aqui de prazo semanal do boi futuro. Então a gente esperava esse recuo, o recuo aconteceu, atingiu a zona de suporte, voltou a subir, atingiu o suporte, voltou a subir, e agora ele está dentro daquilo que seria o BISE chama isso de contração de volatilidade, tá? Então as barras estão cada vez mais estreitas, significando que está se preparando para realmente romper com violência para um dos lados. O fato é que se o dólar conseguir romper, o boi conseguir romper 149,36, isso aqui vai funcionar como um triângulo simétrico, ou eventualmente talvez até mesmo como um retângulo, que marca usualmente metade do movimento, e aí nós poderíamos inclusive projetar o boi lá em 154,95, 155, que seria inclusive o topo anterior. Então fiquem muito atentos. Se acontecer a ruptura de 149,40, tá, isso automaticamente liberta o boi para buscar alvos em 154, 155, 156 reais no gráfico semanal. E nessa situação o stop deveria ficar abaixo de 146,40 pelo método Stover. Por outro lado, entretanto, contudo e todavia, como se diriam, né, os mais cultos em português, a perda de 146,40 automaticamente retoma a tendência de baixa para o boi e empurraria o boi de volta para o fundo prévio no mínimo, montando inclusive uma simetria temporal. Neste caso específico, então, a perda de 146,40 empurra o boi para perto de 140 reais. Então, é muito provável que nós tenhamos nas próximas semanas algum tipo de trade muito interessante no boi, seja na ruptura da alça máxima ou seja na perda dessa mínima. Ele deve começar a se movimentar com maior violência. As bandas devem estar começando a se estreitar. Olha como elas começaram a se estreitar recentemente. Acredito que no gráfico diário estejam bem mais estreitos. Olha como o gráfico diário está bem mais estreito. E realmente já se desenha no gráfico diário aquilo que pode e recebe o nome de triângulo simétrico. Tá? Então, a gente tem um triângulo simétrico já se formando dentro do BGI FUT. Em relação ao milho, o milho, por sua vez, tá, saiu da tendência de alta, os topos e fundos ascendentes que ele vinha cumprindo com muita tranquilidade, fez 3 semanas de recuo e se aproxima de uma média móvel, que a gente está vendo aqui, e que agora funciona enquanto seu suporte, média móvel de 20, e ao mesmo tempo do topo anterior rompido, que também funciona como suporte, e ao mesmo tempo em cima de uma retração de Fibonacci de toda a perna prévia de alta, retração de 50% de toda a perna de alta. Ou seja, o milho se aproxima de uma super, mega, ultra área de compradores. Esta é a região que o milho começou a se aproximar agora. Eu também chamo essa região de ponto de cataclisma de suporte, basicamente, no gráfico semanal, basicamente porque ele é composto de várias estruturas. Quais são as estruturas de compradores que estão defendendo essa região aqui de R$33? Primeiro, todos aqueles compradores que usam linhas de tendência de alta como suportes operacionais. Então, os que usam linhas de tendência de alta estão comprando aqui. Segundo, todos os traders que usam topos anteriores rompidos e fundos prévios perdidos como suportes também estão comprando aqui. Terceiro, todos os traders que usam média móvel de 20 como ponto de compra, os mesmos que compraram aqui, os mesmos que compraram aqui, os mesmos que compraram aqui, os mesmos que compraram, os que venderam aqui e aqui, os que tentaram comprar aqui. Então, os traders que usam médias móveis de 20 enquanto suporte estão automaticamente pensando em comprar aqui. Então, nós temos linha de tendência de alta, topo anterior rompido, média móvel de 20, retração de Fibonacci, todas estas ferramentas oferecendo realmente uma zona de suporte nessa área de 33,15, R$33. Além disso, é importante mencionar, nós tivemos no último período de recuo 15 dias de recuo
No movimento atual, a gente tem 15 dias de recuo, o que traria, então, o cenário atual para um suporte no tempo. Então, nós temos um suporte no tempo e temos um suporte no preço. Tudo isso, então, nos ofereceria uma possível tomada de posição, um trader mais agressivo, na ruptura da máxima dessa semana, utilizando o modelo até mesmo do Dave Landry, na ruptura de 34,43, stop ficando abaixo de 33,24, certo? Essa seria uma alternativa operacional para o CCM FUT. Os valores mudam um pouquinho se a gente estiver falando de CCMX15, tá? Porque existe uma certa variação devido ao tempo. Tá? Mas via de regra, nós estaremos observando então essa situação acontecendo também no CCMX15. Muito bem, senhores, observados os principais ativos em termos de Ibovespa, dólar futuro, boi e milho, vamos falar agora de diferentes ativos, rapidamente falando os ativos que mais chamam a atenção para nós, ok? Primeiro, eu gosto sempre de falar de uma carteira sistemática, então eu vou falar aqui para vocês já dessa carteira inicial. O primeiro ativo que compõe essa carteira é a Grendene. Grendene, então, é um ativo que está sendo trabalhado desde que aconteceu esse recuo aqui. O nosso alvo para a Grendene segue sendo em 27,21, trabalhando essa movimentação aqui. Estamos querendo ganhar em torno de 100% de ganho nesse papel. Tá? Então, por enquanto, o papel segue em topos e fundos ascendentes, médias móveis subindo no gráfico semanal, fez um recuo, se aproximou da média móvel de 20, que a gente sabe que é uma zona onde haverão compradores. Haverão não. Onde haverá compradores. Haverão é feio. Né? Uma zona onde haverá compradores. Podemos ter mais compradores se apresentando em 16,21, mas o fato é que esse recuo dessa semana, de maneira alguma, me tira do papel, muito antes pelo contrário, pode estar impossibilitando novas tomadas de posição dentro da Grendene. Além da Grendene, temos MPLU3. MPLU3, eu havia comentado com os senhores que este ativo havia perdido uma linha de tendência de alta e que depois de perder essa linha, buscou o quê? Buscou a média móvel mais longa, fez um belo candle de reversão 2 semanas atrás, e daí eu mencionei, pessoal, isso aqui é um Mark Crisp. A compra desse Mark Crisp acontece na ruptura de 34,22, que aconteceu nesta semana. O alvo dessa operação fica sendo 37,96. Ali é uma região que haverá pressão de venda. E depois R$ 40,30, se tudo correr muito bem. Mas a gente sabe que aqui, ó, tu vai ter média móvel de 20 incomodando, tu vai ter linha de tendência de alta perdida. Então, na faixa de R$ 37,00, poderemos ter uma certa resistência à movimentação de alta da MPLU3. Ok? Muito bem. A gente também tem, dentro desse papel, o setup fechou fora, fechou dentro, sendo estabelecido com uma barra que fecha fora da banda inferior da Bollinger. Lembrando que a banda inferior da Bollinger são 2 desvios padrões de distância da média móvel de 20 para baixo. Depois fecha para cima, rompe. Automaticamente, quando eu observo esse padrão, usualmente o target é a banda oposta. Tá? Eu gosto de trabalhar muito a ideia do fechou fora, fechou dentro com o target na banda oposta. Neste caso, o alvo ficaria lá para 42,46 para MPLU3. Um papel que teve um forte recuo e depois, essa semana passada, fez uma movimentação importante foi a Ether. Tá? Ela agora pode estar formando um Mark Crisp, mas isso só vai ser acionado realmente na ruptura de R$ 2,04. Não dá mais para ser operado esse papel, podemos dizer isso do ponto de vista de trading, porque ele opera abaixo dos R$ 3,00. Papéis em centavos não são bons papéis para serem operados do ponto de vista de trading. É um papel que paga muitos dividendos, muito dividendo. Tá? Fez esse forte recuo, importante recuo observado, em 40 dias. Agora, existe uma forte probabilidade de um retorno à média, 2,38,
e resistência em 2,65. São as principais resistências observadas em Ether 3, tendência de baixa. Evan. A Evan é um papel que a gente observou como estando num possível padrão de bump and run. Eu havia comentado isso desde aqui de baixo. O papel vem em recuperação. Aqui foi um candle de exaustão da venda. E agora a gente tem o papel atingindo uma resistência importante em R$ 3,85. Essa é uma resistência complicada, é o fundo anterior perdido. Tá? Também é uma linha de tendência de baixa, que une esse topo e esse topo. Tá? Também é uma retração de Fibonacci, ou seja, uma mega super resistência. Tá? Esta região, então, que se encontra em R$ 3,85, pode aparecer pressão de venda e empurrar a Evan de novo lá para os 2,72. Traders que não estão afim de segurar posições por prazo muito longo, deveriam automaticamente ou pensar em fechar posições, ou pensar em trazer stop das suas posições para a mínima dessa semana em 3,60, ou, eventualmente, decidirem que vão tentar segurar a posição e acreditar nessa formação desse bump and run que a gente está observando aqui. E, neste caso, se for realmente essa formação que estiver acontecendo, a Evan poderia subir, bater nessa LTA, rompê-la e depois sim fazer uma movimentação de zigue-zague muito mais amplo. Isso, obviamente, só vai acontecer se ela fizer um movimento similar ao que aconteceu aqui. Ó. Bem similar ao que aconteceu aqui. Uma puxada violenta. E isso só vai acontecer efetivamente se o mercado voltar lá para os 57 mil pontos, talvez até mais, tá? E automaticamente empurrar o mercado para cima com maior violência. A gente tem observado nas consultoras uma forte pressão de compra nas últimas semanas, o que tem sido bastante surpreendente. Então não é só a Evan que está mostrando isso também. A gente comentou isso também um pouquinho a respeito da Gabor. A própria Gabor fez um duplo fundo. Tá? Esse duplo fundo ele é caracterizado, inclusive, com divergências altistas muito importantes, tá? No gráfico semanal. Vejam que a gente tem um fundo e um fundo mais baixo. Um fundo e um fundo mais alto. Isso recebe o nome, tecnicamente falando, de divergências altista forte. Muitas vezes eu comentei com vocês que as divergências altistas elas só funcionam quando funcionam. E ela funciona especificamente falando quando ela tem a LTB contra a qual a divergência existe for rompida, coisa que já aconteceu. Era essa LTB aqui. Foi rompida. Então, esta divergência altista ela foi acionada e, estatisticamente falando, quando uma divergência altista é acionada, o tempo de efeito dessa divergência no gráfico semanal é em torno de 3,5 meses. Então, nós poderíamos esperar para a Gabor 3 algo em torno de uns 3,5 meses de movimentação altista pelo método Stomer. Claro, a gente pode ter algum tipo de recuo até aqui, depois uma nova puxada mais violenta para cá, depois mais algum tipo de recuo, provavelmente indo para cá mais uma vez, e aí formando esse zigue-zague, o famoso zigue-zague tendência de alta que a gente conhece. Tá? Mas a Gabor 3 então estabelece agora um viés altista para as próximas semanas a meses, apesar de estar grudado numa resistência em 2,23. Isso só fica invalidado realmente se ela, nas próximas semanas ou meses, acabar perdendo R$ 1,73, quando então invalidaria completamente o cenário bullish observado. A BEV3 é um papel que faz parte então da minha carteira de observação sempre, papel muito bom, em excelente tendência de alta, começou a lateralizar um pouco nas últimas semanas, mas o alvo principal desse ativo, como já mencionado anteriormente, segue sendo toda essa projeção para cima alternado, segue estando em R$ 28,30 para a BEV3. Essa longa sombra inferior observada furando a média móvel de 20, pessoal, isso é muito comprador, aproveitando a liquidação que foi feita essa semana em Ambev, após a divulgação da aquisição da SABMiller pela empresa. Então, essa divulgação produziu uma forte barra de queda naquele dia, a Ambev chegou a cair quase 5% ao longo daquele dia, muita gente se assustou, na verdade quem se assustou foram os mãos moles. Os mãos moles que se borraram de medo, está caindo, vou vender a Ambev. Vende a tua Ferrari para mim em liquidação, vende.
Vende a tua Ferrari que vale 500 mil reais, vende para mim por 150 mil porque está assustado, está com medinho, porque ficou com medo dos cavalinhos. Faz isso, faz essa cagada. Pessoal, algumas empresas são muito potentes em termos de resultados e a Ambev é uma delas. Tá? Então, assim, as quedas da Ambev têm que ser observadas com oportunidades se procurar algum timing de entrada. Muito bem. Então, a gente tem aqui a Ambev fazendo essa formação e a ruptura de 19 com 78 vai fazer com que todo mundo que vendeu na semana que vem, se arrependa profundamente de ter feito essa mega estupidez e eles voltam a comprar, empurrando o papel cada vez mais para cima. Então, fiquem atentos. Eventualmente, semana que vem, na ruptura 19 com 80, podemos ter compradores aparecendo neste ativo, especificamente falando, que eu considero ser talvez um dos ativos mais fortes do mercado no momento e um dos mais atraentes, diga-se de passagem. Além da Ambev 3, a gente tem a Klabin 11. Ai, meu Deus do céu, toda vez que eu olho esse gráfico da Klabin, sabe o que eu me arrependo? De não ter uma posição maior nela. Eu penso assim, cara, por que eu não tenho uma posição 3 vezes maior em Klabin? É um papel que está cumprindo uma belíssima tendência de alta, critérios de excelência Carolina perfeitos, média móvel subindo, o olho tem que subir da esquerda para a direita, não tem nada do lado esquerdo do gráfico, e essa semana formou uma realização frustrada, que é um setup de entrada do método Stormer e que indicaria uma possibilidade de operação na ruptura de 23 com 78. O stop da operação fica abaixo de 20 com 75 e o alvo da operação, basicamente, toda essa amplitude projetada para cima, seria em 26 com 81. Tá? Então, isto é uma realização frustrada que está acontecendo dentro do gráfico da Klabin. E esta realização frustrada que acontece dentro do gráfico da Klabin, ela automaticamente traduz uma possibilidade, tá, de que os que venderam se arrependam. Tá? Pensa o seguinte, por que eu fui vender? Tá? E instantaneamente empurra o mercado para cima na ruptura da máxima da semana anterior. Tá? Quando a gente fala de realização frustrada no gráfico semanal, sempre é importante a gente observar qual é a movimentação histórica, estatística desse padrão para este papel. Tá, eu tô... Bom final de semana, Vlad. Deixa eu colocar aqui para vocês então verem. Depois a gente bota isso aí para vocês verem juntos. Muito bem. Então, tá dando algum problema aí, não sei qual que é o problema. Basicamente falando, esse é um ativo que segue numa forte movimentação altista, dentro de uma situação muito favorável para a tomada de posição compradora. E é um dos ativos que me chama a atenção para a semana que vem. RAPT 4. RAPT 4 também formando divergências altistas no MACD histograma do semanal. Cortou, inclusive, a média móvel, não. Cortou a linha de tendência de baixa. Banda se estreitando. Se esse ativo, nas próximas semanas, voltar a romper 3,32, ele reverte sua tendência de baixa para uma tendência de alta. Ele ainda não se aproximou de uma zona muito forte de suporte. É bem verdade que a gente tem esse topo anterior aqui rompido, o topo que fez esse duplo fundo aqui. Mas não é nada muito poderoso. Então, apesar de RAPT 4 já ter demonstrado alguma pressão de compra aparecendo nos últimos mês e meio, nos últimos 2 meses, ainda não estou com viés muito altista para este ativo. Nato 3 cortou o fundo do seu canal de baixa, o que eu considero
uma situação muito favorável. Normalmente, quando o papel tem um canal de baixa e ele corta o seu fundo, e depois ele retorna para dentro do canal, o mais frequente é que ele suba e corte a mesma amplitude para cima. Por exemplo, aqui nós vimos dentro do canal de baixa, ele cortou o canal de baixa para cima e voltou para dentro do canal. Então, o que ele vai fazer? Ele vai perder a base do canal pela mesma amplitude que ele conseguiu cortar para cima. Essa amplitude aqui, ó. Olha aí que lindo. Exatamente a mesma projeção. Então, dessa maneira, o esperado agora para a Natura seria que ela viesse a testar a linha de base desse canal de baixa que ela vem operando, tentando retomar lá perto dos R$30,07, que seria a projeção talvez até 31,32. Tá? O papel também fez uma movimentação de corte de linha de tendência de baixa, mas ele não tem aquela divergência altista observada em outros ativos. Fez uma forte barra semanal, 16%, essa semana deu uma correção lateral. Se conseguir romper essa máxima aqui, segue rapidinho lá para os 30, 32. Ainda assim, uma operação muito arriscada para um trader de position estar tomando. Eu não faria ela no momento. Vamos olhar agora os principais papéis seguindo os critérios de excelência. Tá, então vamos observar aqui os critérios de excelência Carolina de ativos. Tá? Rapidamente falando. Um dos ativos que está dentro dos critérios de excelência Carolina é a nossa querida SUSB 5, do mesmo setor da Klabin. Forte movimentação altista, rompeu a massa da semana anterior, ponto contínuo de compra, topos e fundos ascendentes. A gente comentou esse trade sendo um trade factível e agora o trade aparentemente está se desenrolando e o alvo é seguir movimentação altista e provavelmente buscar o dobro do canal, buscar essas regiões que estão aqui. SUSB 5, bastante importante. Smiles. Smiles é um papel que estava dentro dos critérios Carolina, quando perdeu essa linha de tendência de alta, foi retirado do critério, a média móvel inverteu para baixo, o papel agora está fora de observação. FIB3, uou, atenção, FIB3, topos e fundos ascendentes, média móvel subindo, o olho tem que subir da esquerda para a direita, literalmente o papel compreende todos os três principais critérios Carolina. E agora forma um Dunningham de alta nesta semana. Esse é um ativo que, obrigatoriamente, me chama muito a atenção, uma possível tomada de operação na ruptura de 56,66, o stop ficando abaixo de 49,95 e o alvo da operação sendo basicamente toda essa amplitude aqui projetada para cima alternado. Nós temos um alvo aqui de aproximadamente 16% em 67,63, quiçá 78,61, certo? Então, realmente, a gente tem um ativo bastante interessante em FIB3 para a semana que vem. Tá? CL3. Pessoal, a gente falou de CL3. Nós falamos de CL3. O barco está indo embora. O trem está partindo. Atenção, senhores passageiros. Última oportunidade. Papel em cima de uma linha de tendência de alta muito forte. Fortíssima tendência de alta, bateu, a gente olha o FR14 em nível muito baixo, quando atingiu aquele ponto, o ponto ideal de entrada pelo modelo profissionais liberais, médias móveis subindo, aí ele faz essa movimentação que os senhores estão vendo aqui, ó, uma mega barra de alta, um engolfo de alta, sobe uma semana, faz o recuo, isso é um pullback, e a gente comentou que o ponto de compra perfeito era a retração de 50% dessa mega barra, em 37,09, quem não comprou ali, na minha opinião, comeu mosca. Comeu mosca feio. Porque agora o barco já vai embora, uma enorme probabilidade do ativo buscar a realização de um Mark Crisp, 1, 2, 3. Isso vai acontecer na ruptura de 39,60, o alvo estando em 44,57, quiçá 47,65. CL3, critério de excelência Carolina. Brasil Foods. Brasil Foods também chama a atenção. O papel se encontra em cima da banda inferior da Bollinger no semanal. Mesma coisa que ele fez aqui. Um ótimo timing de entrada. Ele bateu aqui também. Ó.
bateu. Tá? Aqui também bateu. E aqui também. E aqui também. E aqui também. Aqui e aqui. Então ele atinge uma linha de tendência de alta, atinge uma banda inferior de Bollinger, atinge um IFR14 em níveis extremamente sobrevendidos para este ativo, forma um ponto contínuo em cima de uma média móvel mais longa, uma média móvel de 50 semanas, uma barra já altista, timing de entrada pelo modelo posicionais liberais, ruptura 67,85, certo? Stop abaixo da mínima dessa semana que terminou. Brasil Foods, critérios de excelência Carolina apresentados e num timing interessante. JBSS3. JBSS3, papel que vem dentro do critério de excelência Carolina também, são topos de fundos ascendentes, vinha performando dentro de um canal de alta, rompeu o canal de alta, a gente sabe que quando o papel rompe o canal de alta, ele dobra o canal de alta, então ele dobrou o canal de alta, voltou até o canal de alta rompido agora como suporte, volta, faz um duplo topo, bate no mesmo canal de alta, sente novamente o suporte nessa região, tem uma boa probabilidade de que ele venha a retestar aqui o topo, formando possivelmente um triângulo ascendente, até que tenha conseguido reunir forças suficientes para então conseguir romper a região de resistência que se encontra em R$ 17,60 e daí sim acelerar para retomar o topo do canal de alta novo que ele está criando. Certo? Muito bem. Velide, outro papel que se encontra nos critérios de excelência Carolina, tá, mas ainda não deu nenhum sinal de entrada no momento. EQTL3, nada a ser feito. VEG3, nada a ser feito. CTIP3, nada a ser feito. Muito bem. Semana passada tínhamos olhado ESTC3, na verdade, há 2 semanas atrás, como sendo um ativo que chama a atenção pelo gráfico mensal, haja vista que se encontra dentro de uma contagem de Elliott muito interessante. A contagem que nós havíamos feito tinha sido basicamente de uma onda 1, de uma onda 2, de uma 3, não vou mais usar o de uma porque eu achar que eu estou falando de uma, mas então de uma 3, onda 3, e agora uma onda 4 em 5 tempos, 1, 2, 3, 4, 5, então aqui é uma onda 4, terminamos a onda 4, esse término de onda 4 ele acontece exatamente em cima de uma linha de tendência de alta, uou! Isso não é uma linha qualquer, pessoal, é uma linha de tendência de alta feita num gráfico mensal. É extremamente poderoso. É realmente muito forte. Então, uma onda 4, e nós agora estaríamos iniciando uma onda 5. O alvo da onda 5 geralmente é o topo da 1 até o topo da 3, projetado a partir do fundo da 4. Então, o alvo da 5 aqui estaria entre 33,68 e 47,38. Essa seria a região de alvo. Bom, eu não tenho um timing de entrada muito seguro no momento. Eu precisaria que o papel fizesse pelo menos uma semana de recuo para formar um marco crisp, um pivôzinho de alta e rompesse o topo para então poder tomar a posição. Então eu precisaria que acontecesse aqui uma onda 2 nessa movimentação de onda 5 e aí rompimento do topo da 1 permitiria a entrada no ativo. Tá? Eu estaria considerando isso aqui como movimento 1, teria o movimento 2, quando rompesse o 1, iniciaria o movimento 3 da onda 5 e aí nós teríamos a movimentação, já aproveitando para responder o participante Cavendish. Stormer, admiro seu método e conheço sua opinião sobre ele, dada a sua subjetividade diametralmente oposta ao método estatístico. Mas no caso do Ibov, poderíamos admitir que o pivô de alta que o senhor observou no gráfico semanal não seria uma correção ABC, formando uma onda 4 de baixa, e com isso teríamos teste do fundo de 42.800, além de que o padrão de candle fechado nessa semana não contribuiria para mais altas. O que acha? Parabéns pelas tão sóbrias análises. Não são análises, na verdade, são observações dentro do mercado. A gente pode olhar aqui contigo. Tudo que a gente faz aqui é baseado
dentro de métodos estatísticos. Aí dentro do método Stomer, que faz parte do conteúdo da área de análise da XP. Tá? Importante mencionar isso. Observe, a gente tem realmente um padrão aqui de baixa. Esse padrão de baixa muitas vezes assusta as pessoas. Tá? Muitas vezes. Porque o cara olha o padrão e pensa, semana que vem vai cair certo. Como aconteceu aqui, por exemplo. E teve uma semana de queda mesmo, mas depois voltou a subir. Como aconteceu, por exemplo, aqui, ó. E voltou a subir. Como aconteceu, por exemplo, aqui, ó. E voltou a subir. Eu não levo muita fé realmente em padrões de candles, sendo bem objetivo com vocês. Porque eu já vi tantas vezes candles que eram infalíveis falharem, que simplesmente não tenho muito mais fé neles. Tá? Eu entendo a tua colocação de que possa ser só uma ABC, ó, ABC. Entendo também a tua colocação de que isso aqui poderia ser um movimento 1, 2, 3. Isso aqui poderia ser uma onda 4. E nós estaríamos indo para uma onda 5. Tá? Essa onda 5, então, se isso aqui fosse o final da onda 4, e nós estivéssemos projetando realmente do que seria o fundo da 1 até o topo, até o fundo da 3, projetado a partir do topo da 4 para baixo, nos levaria a uma movimentação com alvo até em 39.560 pontos. Tá? Se a gente fosse utilizar a fórmula do Elliott calcular alvos de onda 5. Porque nós estaremos esperando uma onda 5 de recuo, que puxaria lá para aquela região de 39 mil pontos. Muito bem. Dito isso e observado isso, tá? Isso fica até mais visível um pouco até no gráfico diário. Ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4. Essa onda 4 aqui, ela seria em ABC. ABC. Tá? E ondas 4 geralmente são formadas realmente em alargamentos ou em triângulos. Tá? Mais ou menos como foi desenhado aqui. Tá? Não é uma contagem que possa ser descartada imediatamente. Tem uma ferramenta que nos ajuda a identificar se isso aqui é uma onda 4 ou não. Tá? Uma ferramenta que ajuda muito, que é o FR14. Se isso aqui fosse efetivamente uma onda 4, normalmente na onda 4 o FR fura o fundo que foi estabelecido, no caso, fura o topo que foi estabelecido no topo da 2. Tá? Isso é um pequeno detalhe que quem usa muito ele conhece, mas que não está descrito em nenhum livro. Tá? Normalmente, nas ondas 4, o FR14 fura a região que serviu ou de resistência ou de suporte dado na onda 2. Por exemplo, na STC3, tá? A gente tem aqui, ó, o que seria, vou botar aqui o gráfico mensal. Ó, aqui foi o fundo estabelecido na onda 2. Tá? Esse foi o fundo. Ele foi furado aqui. Isso aqui confirma a enorme possibilidade disso aqui tudo ser uma onda 4. Com agora o viés altista para cima. Então nós teríamos que ter isso no Ibov para realmente poder dizer com certeza que seria uma onda 4. Tá? A gente não tem. A gente não tem. Num gráfico mensal, o que a gente está vendo basicamente é essa formação em cunha descendente que está descendo aí. Tudo bem, se a gente coloca num gráfico dolarizado, esse é o gráfico dolarizado do Ibov. Observem. Gráfico dolarizado do Ibov. É assim que os gringos veem o nosso gráfico hoje. Perceberam? A, B, C.
Bom, se isso tudo que a gente está vendo aqui é uma correção A, B, C, e se o que a gente está vendo aqui é que a gente está em cima do topo, de um topo muito importante do ano 2000 e do ano de 97, e se a gente observa isso aqui tudo, como um enorme fractal disso aqui, deixa eu deixar o gráfico limpo, vai facilitar a vida de vocês. Olha aqui, ó, olha que interessante. Esse padrão aqui, ó, essa queda violenta, cai 80%, sobe 300%, cai 80%. Aqui o papel caiu 71%, subiu 270%, caiu 72%. Se a gente projeta essa amplitude aqui para baixo, não dá no alvo. Teria que ter caído muito mais para ser 100% em termos percentuais. Se a gente projeta isso aqui para baixo, exatamente no alvo. E esse alvo não é qualquer alvo. Esse alvo é o topo anterior. Dessa região e dessa região. Interessante. Isso aqui aconteceu em 415 dias. Isso aqui aconteceu em 653 dias. Isso aqui, daqui até aqui, nós temos 1.890 dias. Tá? E deste topo até aqui, a gente tem 1.200 dias aproximadamente. Tá, 1.200 dias não é 600 dias, sim, é o dobro. 2 vezes. Harmônicos, uma vez, iguais, movimentos iguais, ou movimentos 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, harmônicos. Então a gente tem o dobro do tempo aqui em 100% da amplitude. Se nós olhássemos isso dessa forma, o movimento mais provável esperado seria isso para cima. Uau! Uau! Se a gente desenhar uma linha extensa de alta pegando aqui e aqui, estamos muito longe dela. Teria espaço para cair um pouquinho mais. Mas eu observo isso aqui tudo como um fractal. Por isso que eu acho pouco provável a ideia de uma contagem tão baixista que leve a gente lá para os 38. Nós estamos aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Nessa situação. Mais do que isso. Já aconteceu um Advanced Breakup. Quando rompe a LTB, e vai. Muito bem. Qual que era a LTB que a gente tinha aqui? Essa aqui, ó. Rompida. E vai. Então assim, cara, considerando o nível de afastamento que a gente se encontra das médias, considerando que nós estamos abaixo da banda inferior da Bollinger, isso aqui é um fechou fora, fechou dentro num gráfico mensal. Uou! Uou! Eu não vejo muito espaço para ter uma assim com mais de queda. Mas pode ser que a tua contagem esteja correta e a minha contagem esteja equivocada e o que eu estou observando esteja totalmente louco. Vamos dar uma olhada, já respondi a pergunta do Geraldi sobre o JBSS3, acho que provavelmente tem todo jeito de estar testando o topo anterior. Tá? Vamos responder as perguntas então dos amigos. Vamos lá. Natura a gente já falou, Naves. Apocalipse comentando que o Levi sai de cabeça erguida, não é culpa dele, sim dos bandidos do governo. Gente honesta não funciona dentro. Valeu, Levi, sabe a decisão. Eu havia comentado com vocês que eu achava muito improvável que ele continuasse direto ali, tá? Que ele não estava conseguindo fazer o que ele queria e que ele era um sujeito que se ele não conseguisse, ele iria pedir para sair. Tá? E é o que acaba acontecendo, infelizmente.
Paciente Márcio Matheus, Storm, boa tarde. O que considera como suporte mais forte, o topo anterior rompido ou o fundo anterior? Uma boa pergunta. Uou! Bah, Márcio. Particularmente falando, eu considero mais forte um topo anterior rompido como suporte do que um fundo anterior. Por quê? Porque se o mercado foi fraco o suficiente para bater no fundo anterior, que nem aconteceu aqui, por exemplo, batendo nesse fundo, nesse fundo, é sinal de que ele não está numa tendência de alta. E se ele não está em uma tendência de alta, tá, então ele não está tão forte quanto um ativo que está conseguindo respeitar o seu topo anterior como entrada. Tá? Então, particularmente falando, eu considero topos anteriores rompidos mais fortes do que fundos. O Wellington perguntando, em suma, quem está dando entrada para agora? Preciso alocar e queria saber a melhor opção para agora. Dando uma risada. A gente comentou alguns ativos aí que estão importantes. A gente falou de SUSB 5. A gente falou de Ciel. A gente falou de BRFS 3. A gente falou de até mesmo talvez de ABF na semana que vem. Falamos de Klabin. Não, Klabin não tem ponto de entrada agora ainda não. Esses são ativos que estão aproximando-se ou já dentro, enquadrando-se dentro de movimentações atraentes. Vamos olhar outros. Eu, particularmente falando, ainda estou bastante atento a Itaú. Considero esse recuo que ele fez como um ponto aproveitável, operacionalmente falando. Existe a possibilidade disso aqui ser realmente talvez um último recuo ante uma movimentação mais ampla de alta. Tá? A gente coloca aqui a média móvel de 3. Vamos ver se está formando aquele padrão que a gente conhece do dia de Nápoles, que é um belo padrão de ser operado. Eu acho que é um dia de Nápoles. Dia de Nápoles. Isso é um dia de Nápoles. Na verdade, fechou abaixo, fechou acima, fechou abaixo, voltou a romper, acionou o ponto de entrada aqui. Dia de Nápoles do Itaú com um alvo em... Pega toda essa projeção aqui. Projeto atração alternado, alvo 161, alvo 33,11. Dia de Nápoles configurado em Banco de Itaú. O stop é o mais longo, o stop fica em 24,63. Pergunta do participante Edvar. Olá, Stormer, poderia detalhar um pouco mais sobre o método Carolina, que comentou há pouco? Claro, Edvar, vamos ali. Desculpe, a gente fala tantas vezes no modelo que a gente acha que as pessoas já instantaneamente têm ele sedimentado. O método Carolina, vamos fazer um rápido flashback. Eu tenho, a minha filha se chama Carolina, ela tem 10 anos e algum tempo atrás eu comecei a ensinar para ela observar o mercado e entender gráficos. Então eu precisava identificar um sistema que ela rapidamente pudesse entender quais eram os melhores papéis para serem operados na ponta da compra e quais eram os melhores papéis para serem operados na ponta da venda. E com isso então eu criei para ela 3 critérios que eu passei a chamar de critérios de excelência Carolina e que vocês podem então aprender para a vida de vocês. E se vocês implementarem dentro dos sistemas operacionais que vocês trabalham, vai facilitar muito a tomada de decisão do que está bom para comprar e do que não está bom para comprar. O bom é que esses critérios são muito simples de serem entendidos, por isso que eu consegui passar para minha filha, ela já sabe fazer a lista direto de quais são os papéis, e eu consigo explicar em menos de 5 minutos rapidamente para vocês. O que é o critério excelência Carolina? Basicamente. Primeiro, eu disse para ela, filha, tá vendo essa linha vermelha aqui? Média móvel de 20. Se ela estiver subindo, o primeiro critério de excelência média está sendo respeitado. Esse é o primeiro critério. Segundo critério, eu disse para ela, filha, faz o seguinte, ó, tu vai fazer o seguinte,
Tu vai pegar no mínimo 2 anos para um gráfico semanal, pode ser no mínimo uns 6 meses para um gráfico diário, idealmente, no mínimo uns 3 dias para um gráfico intradia, e você vai colocar o seu olho no lado esquerdo do gráfico, nos preços, onde estão os preços iniciando o gráfico, e você vai olhando a movimentação de preços. E se o teu olho tiver que fazer esta movimentação ascendente, nós temos o segundo critério, Carolina, cumprido. Então, movimentação do olho. Tem que subir o olhinho. Está subindo o olhinho. Critério atendido. Simples, fácil, objetivo. Terceiro critério. Tu tá achando que eu estou de gozação, mas não é gozação, é sério. Terceiro critério, eu falei para ela, filha, quando tu olhar aqui para o lado esquerdo do gráfico e tu não enxergar nenhum tipo de preço incomodando a movimentação dos ativos, então tu olha toda essa região aqui e tu vê um vácuo, tu vê o vazio, tu vê o céu azul subindo. Esse é o terceiro critério de excelência, Carolina. Uma empresa que não tem resistências pela frente, ela está livre para subir. Tá? Uma vez identificado isso, tu procura por todos os sinais de entrada que tu localizar. Todos. Localizou o sinal de entrada, compra. 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 Tá, e tu pode me perguntar assim, tá, Alexandre, eu entendi os critérios. Primeiro, média subindo. Segundo, movimentação do olho. Terceiro, lado esquerdo limpo do gráfico. Agora, onde são os pontos exatos de entradas? Bom, aí são os mais diversos. Tu pode utilizar barra única vermelha ignorada, tu pode utilizar ponto contínuo, tu pode utilizar realização frustrada, tu pode utilizar 2 semanas em queda, tu pode utilizar Dave Landry, enfim, vários dos modelos que eu apresento dentro do método Storm, lá no treinamento método Storm. Tá? A gente pode inverter esses critérios para operar na ponta da venda. Pergunta do participante Tidos. Olá, Storm, pode comentar um pouco a Embraer? Claro, Tidos, tudo bem? Embraer, esse é um papel que logo vai estar entrando em critérios de excelência Carolina. Por quê? Veja que a média virou para cima, ok? O olho já faz a movimentação ascendente, ele só não se encontrava dentro dos critérios, porque quando a gente trabalhava aqui, ó, tinha muitos preços incomodando essa região. Mas assim que a gente livrar essa faixa aqui de preço, que é romper 26 com 47, entra perfeitamente em critérios de excelência Carolina, e aí passa a ser operacionalmente na compra todo o tempo esse papel, qualquer recuo que faça, qualquer sinal de entrada que aconteça, vai estar tomando posições. Muito bem observado por ti, Tidos. Esse papel tem que estar dentro do nosso radar de atenção para as próximas semanas, talvez até meses. Pergunta do Rafael. Boa tarde, Stormer. Por favor, comente Petrobras 4. Obrigado. Petrobras 4 é um ativo que se encontra dentro dos critérios de excelência Carolina de venda. Tá? Ele encontrou a região de compradores que eu havia anunciado para vocês anteriormente, que era uma região importante. Mas, se nós formos observar, ele encontra-se em topos de fundos descendentes, com média móvel de 20 caindo, não tem nada do lado esquerdo do gráfico, critério de excelência de venda. Classicamente falando, o papel se encontra dentro de um padrão de alargamento. É um dos padrões mais claros que eu já vi em toda a minha vida dentro do mercado. Fundo, 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 fundo. Topo, 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 topo. Isso é um padrão de alargamento. É um sanfone. Tipo assim, está gritando. O que ela está gritando? Que vai quebrar ou que não vai quebrar? Não sabemos dizer. Mas realmente é um grito que ela está pronunciando aí. A gente vê o papel perdendo liquidez a cada dia que passa. As opções do ativo perderam completamente a atratividade, infelizmente. Cada vez menos interessados estão nas opções da Petrobras. Papel em tendência de baixa. Não tem absolutamente nada a fazer no ativo no momento. Nada. Nada. Tá, tudo bem. Nós até poderíamos dizer que o papel está formando esse canal aqui, ó. Mas se é um canal de baixa, ele tem espaço para cair ainda mais. Está muito feia a situação dela. Num gráfico dolarizado, que é como os investidores estrangeiros veem a nossa Petrobras, atingiu uma importante zona de suporte, que é a linha de retorno no canal, topo anterior rompido. Tá vendo?
importante zona de suporte no gráfico tonalizado. Inclusive a LTA. LTA decenial, de década. Inclusive a tração de Fibonacci. Não é tração de Fibonacci, não. Talvez seja uma expansão de Fibo. Não. Nem expansão é. É que o gráfico está tão amplo, a variação, que ficou muito distorcido. Mesmo tendo encontrado essa região, formado inclusive esse padrão aqui que o Busy chama de Twin Towers, né? Ou de Two-Bar Reversal, como o John Crane chama, talvez um trader mais arrojado pensasse em tomar uma posição na ruptura aqui desse ponto, porque seria um Mark Crisp, um pivô de alta. Mas eu não vejo no momento nada muito seguro a ser feito nesse papel, não. Tem tanto papel melhor, em condições melhores do que ela, que eu acabo não observando isso como algo interessante. Ó, o Capivara informando, Levi fica, acabou de sair no radar da Veja. Eu tô rezando para que sim, cara. Pelo amor de Deus, que ele fique. Ruim com ele, pior sem ele. Muito bem. Pessoal, nós já temos 1 hora de chat position. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês sabem que eu gosto muito de estar aqui conversando com vocês, se trocando ideias, mostrando os métodos, ensinando, transmitindo conhecimento dos diferentes modelos que existem. Mas está na hora de nós finalizarmos. Importante a gente comentar com vocês, então, basicamente, que vários ativos estão em pontos interessantes de entrada, tanto na ponta da compra quanto na ponta da venda. O momento atual, na minha opinião, não é um momento muito favorável para vendas. Nós estamos entrando naquilo que é chamado dos 6 melhores anos do ano para a Bolsa, que é o período de outubro até maio. E, portanto, nessa época do ano é ruim trabalhar na ponta da venda. Muita cautela nas operações vendidas. Se fizer alguma, vai ser com capital mínimo. Eu estou muito mais focado realmente na localização de bons timings de entrada, tá? Na compra. Novamente falando, o mercado é muito bom, mas a gente tem que aproveitar a nossa vida. A nossa vida ela é curta e a gente tem tanta gente que nos ama que a gente tem que estar com essas pessoas e aproveitar essas pessoas. Então, peguem esse final de semana as pessoas que vocês curtem, as pessoas que vocês querem estar junto, abracem elas, beijem elas, fiquem com elas. Desliguem a porra do telefone celular, desliguem tudo, prestem atenção nos seres humanos que estão em volta de vocês. Tá? Eu gosto sempre de frisar muito isso, porque a vida vai acontecendo e a gente às vezes não percebe que está perdendo a chance de ter contato com pessoas que nos amam. E aí, quando vê, aquela pessoa não está mais com a gente. Forte abraço para vocês, tudo de bom. Bom final de semana.